Flávio Augusto da Silva é um dos empreendedores mais admirados do Brasil e neste vídeo vamos contar um pouco de sua história de maneira bem breve e resumida, para que você conheça toda a trajetória de Flávio Augusto da Silva. Flávio Augusto da Silva nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de fevereiro de 1972, e viveu quase toda a sua infância no bairro Jabur, um bairro da periferia do Rio de Janeiro. Flávio foi um bom estudante, porém sempre teve dificuldade em se submeter às ordens de seus professores. Inclusive, foi expulso do jardim de infância porque chutava a canela da professora. Entretanto, apesar de certa indisciplina com seus comandantes, Flávio sempre foi um bom estudante e, inclusive, decidiu que se tornaria estudante do Colégio da Marinha. E, para isso, se dedicou durante 3 anos ininterruptos para conseguir uma vaga na tão almejada Escola da Marinha no Rio de Janeiro. Entretanto, logo no primeiro ano, Flávio foi convidado a se retirar, e não por suas notas, mas pela dificuldade que tinha em se submeter às ordens e obedecer à disciplina e hierarquia do mundo militar. Por conta disso, Flávio teve de deixar a Escola da Marinha e voltar para um colégio comum. Entretanto, Flávio continuou com suas boas notas e logo foi aprovado para 2 boas faculdades, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no estado de São Paulo. Entretanto, 2 coisas mudariam a vida de Flávio para sempre. A primeira foi ter conhecido Luciana, que posteriormente se tornaria sua esposa. Graças ao momento em que conheceu Luciana, Flávio se apaixonou e decidiu cursar a faculdade no Rio de Janeiro. Entretanto, a sua faculdade só se iniciaria no segundo semestre, e Flávio precisava arrumar dinheiro para levar Luciana ao cinema. Foi nesse momento que Flávio deu início a diversas jornadas empreendedoras. Primeiramente, ele começou vendendo relógios, que ele comprava no Paraguai e revendia na cidade do Rio de Janeiro para amigos, familiares, entre outras pessoas. O seu negócio ia de vento em popa, porém, uma outra oportunidade lhe chamou a atenção. A oportunidade de trabalhar como vendedor comissionado de cursos de inglês. À época, a vaga de vendedor não prometia nenhum tipo de salário fixo ou benefício, e todas as despesas seriam cobertas pelo próprio vendedor. Entretanto, Flávio se sentiu bastante atraído pelo método que a empresa promovia. Além disso, ele notou que a empresa tinha uma grande capacidade de vendas e que aquela oportunidade seria uma grande escola de vendas. Logo, Flávio foi aprovado no processo seletivo e desde o início se destacou como um vendedor extremamente qualificado. Flávio fazia as ligações para os possíveis clientes utilizando um telefone público no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Curiosamente, enquanto ele estava fazendo ligações para os possíveis clientes, volta e meia era interrompido por anúncios dos voos que aconteciam no aeroporto. Isso dava, de certa forma, uma credibilidade para aquele jovem de apenas 18 anos que vendia cursos pelo telefone. À época, Flávio vendia cursos de inglês, mas nem sequer sabia falar a língua inglesa. Entretanto, Flávio se destacou imensamente como vendedor dentro da estrutura daquela empresa e logo se tornou gerente e posteriormente diretor de vendas da empresa, alcançando, à época, um salário de cerca de $7.000, um valor extremamente considerável até os dias de hoje. Este cenário ocorreu ainda no início dos anos 1990, e Flávio se destacou não só como um grande vendedor, mas também como uma forte liderança, e logo foi convidado para gerir a expansão internacional da marca, sendo deslocado para uma oportunidade na Venezuela. À época, Flávio se estabeleceu na Venezuela, na cidade de Valência. E naquele momento teve a oportunidade de agir como um empreendedor de verdade dentro do CNPJ de outras pessoas. Afinal de contas, dentro da organização, ele seria verdadeiramente o empreendedor que estaria tocando um negócio internacional na cidade de Valência, na Venezuela, mesmo sem ser o dono da empresa. E lá ele teve a oportunidade de recrutar funcionários, criar sistemas de logística,
entre outros detalhes que fazem parte da vida de um empreendedor. Neste momento, Flávio teve bastante sucesso como vendedor e também adquiriu uma excelente experiência como empreendedor. Entretanto, nem tudo foram flores, e Flávio acabou tendo de deixar a unidade venezuelana por conta de diversas ameaças que sofria dentro da cidade venezuelana, principalmente por conta de alguns concorrentes que enxergavam Flávio como um grande adversário e, infelizmente, partiram para vias inadequadas. Esta situação fez com que Flávio voltasse a atuar como diretor de vendas no Brasil. Entretanto, Flávio começou a notar diversas deficiências no material didático da empresa. Além disso, a empresa tinha outras dificuldades de logística e dificuldades para com os clientes da empresa. Foi neste momento que Flávio comunicou os administradores da empresa sobre as necessidades de alterações no modelo de negócios da empresa. Entretanto, as observações de Flávio não foram bem vistas por seus empregadores, que decidiram não acatar as suas sugestões. Foi neste momento que Flávio decidiu se lançar em carreira solo e então abrir sua própria escola de inglês, não mais dependendo dos antigos patrões, e além disso, criando um novo produto revolucionário, ideia que não foi abraçada por seus antigos empregadores. Foi neste momento que ele teve a ideia de criar a sua própria escola de inglês. Entretanto, ele não tinha o capital inicial necessário para começar o seu negócio. Afinal de contas, naquele momento ele já tinha adquirido uma casa própria e também estava arcando com prestações do apartamento e dos móveis que havia comprado para morar junto com sua esposa, Luciana. Encantado com um novo mundo como vendedor de cursos de inglês, Flávio decidiu não retornar à faculdade e acabou não cursando outro curso superior novamente, não tendo nenhum tipo de diploma formal ou educação superior tradicional. Inclusive, Flávio é um crítico ferrenho das faculdades brasileiras, pois para ele elas não preparam os profissionais para o mercado de trabalho, e muito menos para se tornarem empreendedores. Afinal de contas, não há nenhum tipo de aula sobre noções de finanças, vendas, apresentação, marketing, entre outros conteúdos essenciais para qualquer empreendedor. Flávio teria a ajuda de um amigo, que se comprometeu a vender um Voyage ano 86 para ajudar Flávio a ter o capital inicial de sua escola de inglês. No último momento, este amigo deu para trás e decidiu que não ia se desfazer de seu veículo. Foi neste momento que Flávio teve de recorrer ao cheque especial de sua esposa e dele mesmo, e assim contraiu uma dívida de cerca de R$20 mil do cheque especial, a juros de 12% ao mês, um valor considerado estratosférico. Entretanto, era a única alternativa que Flávio tinha naquele momento. Foi a partir deste ato de coragem que ele deu início à sua própria escola de inglês, que à época tinha outro nome e ainda não se chamava WhatsApp, nome que ficou conhecido posteriormente. Anteriormente, a empresa tinha o nome de Winners, que significa vencedores em inglês. Entretanto, existiam outras empresas que reclamaram o uso do nome Winners por Flávio Augusto. Foi neste momento que ele decidiu usar o WhatsApp, principalmente pois a letra W já estampava alguns materiais da empresa. O início da WhatsApp foi bastante arrastado. Entretanto, Flávio decidiu alugar um imóvel na Avenida Rio Branco, um centro comercial muito importante da cidade do Rio de Janeiro. Foi lá que Flávio deu início à sua operação, já com diversos alunos matriculados, garantindo assim que rapidamente o seu negócio já encontrasse o ponto de equilíbrio, fazendo com que as despesas e custos estivessem equilibrados pela receita gerada pelas diversas matrículas que Flávio Augusto tinha conseguido antes mesmo de abrir a própria empresa. Foi a partir deste modelo que a WhatsApp começou lucrativa desde o seu início. E posteriormente, a empresa conseguiu não só pagar os custos do cheque especial, como também, logo em menos de um ano, dar início à sua expansão, criando uma nova unidade em São Paulo, ainda maior e com uma capacidade para receber um número maior de alunos. Foi dessa forma
que rapidamente a WhatsApp, em menos de 5 anos, se expandiu para mais de 24 escolas. E desta forma, a WhatsApp se tornava lucrativa e aumentava o seu faturamento ano após ano, inclusive alastrando diversas escolas em vários estados da federação. Foi posteriormente, após muita resistência e ser convencido por um amigo, que Flávio Augusto decidiu recorrer ao sistema de franquias. Sistema que impulsionou a WhatsApp a ter, no momento de sua venda, cerca de 400 escolas de inglês em todo o Brasil. A WhatsApp se destacou principalmente por oferecer o inglês premium voltado para adultos. Até então, as escolas de inglês se focavam principalmente em formar professores de inglês, com uma metodologia bastante detalhada, que em média demorava cerca de 7 anos entre a formação de um estudante cru até a graduação final da escola de inglês. Foi a partir desta deficiência do modelo de escolas de inglês que Flávio vislumbrou que existia uma grande parcela da população que gostaria de aprender inglês para adultos e não focado apenas em crianças e adolescentes, e também que fosse uma metodologia voltada à conversação, e não somente isso, que fosse uma metodologia voltada para as necessidades de um profissional. Principalmente, pois no início dos anos 90 houve uma grande abertura econômica no Brasil, trazendo diversas empresas estrangeiras para o país, o que demandou uma procura muito grande por profissionais que falassem inglês. Foi neste momento que Flávio constatou também que as pessoas que tinham domínio da língua inglesa tinham um salário mensal muito superior àquelas que não possuíam fluência na língua. Este era mais um diferencial que foi fundamental para criar a metodologia da WhatsApp, uma metodologia dinâmica voltada exclusivamente para adultos com foco no mercado profissional. Foi este pulo do gato que tornou a WhatsApp uma empresa nacionalmente conhecida e fez com que ela batesse recordes de faturamento ano após ano, se tornando uma empresa de certa forma enxuta, mas com um faturamento muito grande, principalmente por ter se posicionado no mercado adulto e oferecer uma solução premium. Isto é, a WhatsApp criou uma metodologia baseada em salas com poucos alunos focados em conversação, e por conta disso, cobravam um preço mais alto do que os seus concorrentes. Entretanto, o mercado acolheu as promessas da WhatsApp e verificou que, de fato, o método era revolucionário. Afinal de contas, em poucas aulas, o profissional já estava habilitado para falar inglês e assim ter um bom aumento em sua remuneração mensal, demonstrando que o estudo da língua inglesa era uma espécie de investimento. Afinal de contas, as pessoas que investiam no estudo da língua inglesa tinham um ganho muito grande em suas remunerações. Foi desta forma, Flávio Augusto tornou a empresa uma empresa de faturamento milionário ano após ano. E graças ao faturamento milionário e à contínua abertura de escolas ano após ano, principalmente pelo modelo de franquias, que Flávio Augusto vendeu ao WhatsApp por cerca de R$ 1 bilhão para um grande grupo de educação brasileiro. Posteriormente, Flávio Augusto se tornou bilionário e assim deu início a outros projetos. Primeiro deles, ele adquiriu um time de futebol nos Estados Unidos da América, o Orlando City Soccer Club. O Orlando City não era a primeira opção de Flávio Augusto, que chegou a cogitar outras localidades e outros times locais. Entretanto, ele percebeu que a cidade de Orlando tinha um fluxo muito grande de turistas, principalmente por conta dos parques da Disney, entre outros parques temáticos que circundam a região de Orlando. Vislumbrando este cenário, Flávio identificou que o time da cidade, o Orlando City, tinha uma capacidade de se tornar um verdadeiro colosso dentro do futebol nos Estados Unidos. Outro motivo que levou Flávio a querer adquirir um clube de futebol nos Estados Unidos foi o fato de que ele encomendou uma pesquisa, e nela ele identificou que o futebol não parava de crescer e, além disso, já era o esporte mais praticado entre os jovens americanos. Vislumbrando essa enorme possibilidade de crescimento, Flávio Augusto adquiriu o Orlando City por cerca de 150 milhões de dólares. E além disso, se comprometeu a investir outros 150 milhões de dólares
para a construção do estádio do Orlando City Soccer Club. Foi desta forma que Flávio foi aprovado para se tornar um dos acionistas da Major League Soccer, a MLS, a Liga do Futebol Americano. A MLS tem um sistema que todos os donos de clube são sócios da liga, e assim há uma repartição e um modelo que permite com que todos os envolvidos sejam favorecidos com o crescimento da liga e, além disso, com a venda da transmissão dos jogos do time. Foi a partir de todos esses elementos que Flávio vislumbrou um grande mercado pela frente, e assim deu início à sua operação no Orlando City Soccer Club, tornando o clube mundialmente conhecido, principalmente após a contratação do ex-melhor do mundo, o brasileiro Kaká. Kaká foi um dos que acreditou no projeto de Flávio Augusto e, inclusive, comprou algumas ações do clube. Juntos, eles tornaram o Orlando City uma mania nacional. E logo, o time de Orlando, além de estrear na principal liga de futebol dos Estados Unidos, também se tornou cada vez mais valorizado. E Flávio, inclusive, acabou vendendo parte do negócio, levando o Orlando City a uma valorização de cerca de 3 vezes o valor inicial pago por Flávio Augusto, multiplicando assim o seu próprio capital na terra do tio Sam. Flávio também se dedicou a outras atividades, como Geração de Valor, um portal em que ele compartilha ensinamentos sobre empreendedorismo, além de também compartilhar diversas passagens de sua própria vida como empreendedor. O Geração de Valor é um projeto voluntário e sem fins lucrativos, que inclusive gerou uma trilogia de livros, o Geração de Valor Volume 1, Volume 2 e Volume 3. Posteriormente, Flávio também lançou o portal meusucesso.com, um portal totalmente destinado a capacitar empreendedores a partir do estudo de caso de outros empreendedores de sucesso. O meusucesso.com conta com diversos estudos de caso, entre eles o estudo de caso do próprio Flávio Augusto da Silva, entre outros empreendedores de sucesso do Brasil, como Carlos Wizard, Caíto Maia, Geraldo Rufino, Ari Kozer, entre outros grandes empreendedores brasileiros. O meusucesso.com se tornou um grande sucesso e hoje conta com milhares de assinantes e uma valorização superior a 500 milhões de reais. Flávio também se tornou investidor e adquiriu participação em diversas empresas, entre elas o portal administradores.com. A trajetória de Flávio passou a ser imensamente admirada em todo o Brasil, principalmente por seu trabalho dentro do Geração de Valor, criando também eventos presenciais, como o GV Top e posteriormente o Powerhouse, que acontece anualmente em São Paulo, desde o ano de 2017. Porém, Flávio Augusto chamou a atenção de todo o Brasil quando, no final do ano de 2015, decidiu recomprar a sua escola de inglês. A WhatsApp, naquela época, já havia sido revendida para outro grupo brasileiro e amargava diversos prejuízos. Além dos diversos prejuízos que a empresa amargava, várias das mais de 400 escolas do momento da venda feita por Flávio Augusto já haviam fechado suas portas. Foi neste momento que Flávio vislumbrou uma oportunidade, salvar a WhatsApp, e assim fechou um negócio de reaquisição da empresa, por cerca de 1/3 do valor que foi vendido no ano de 2013. Entretanto, Flávio Augusto logo fez uma operação de turnaround da empresa. Inclusive, já fizemos um vídeo onde descrevemos detalhadamente todas as ações de Flávio Augusto para tornar novamente a WhatsApp uma empresa lucrativa. Foi a partir deste turnaround feito na WhatsApp que Flávio retomou o crescimento da empresa e, inclusive, recebeu o aporte de outros parceiros nesta jornada. No ano de 2017, Carlos Wizard, antigo dono da rede de escolas Wizard, aportou cerca de 200 milhões de reais para se tornar sócio de Flávio Augusto da Silva. Foi neste momento que eles criaram a Wiser Educação, um grupo que estava avaliado naquele momento em mais de 600 milhões de reais. Valor cerca do dobro do valor pago por Flávio Augusto em 2015 na recompra da WhatsApp. Ao lado de Carlos Wizard, Flávio Augusto decidiu adquirir outras escolas de inglês, como por exemplo a rede mineira Number One,
que contava com cerca de 100 escolas naquele momento. Assim, a Wiser Educação começou a crescer gradativamente e atualmente possui mais de 450 escolas. Recentemente, eles receberam aporte financeiro de um grupo de private equity ligado ao Banco Itaú. Juntos, eles pretendem continuar a expansão do negócio e tornar a Wiser Educação a maior rede de escolas do Brasil, com mais de 1.000 escolas. Entretanto, Flávio Augusto, que atualmente tem 47 anos de idade e faz aniversário no dia 7 de fevereiro, compartilhou que após os 50 anos de idade, ele vai se dedicar a outros projetos, como filantropia e talvez até mesmo uma carreira política. Atualmente, a fortuna de Flávio está estimada em cerca de 5,7 bilhões de reais, inclusive o levando à lista dos bilionários brasileiros da revista Forbes. Flávio continua casado com Luciana desde o ano de 1992 e atualmente eles são pais de 3 filhos. Recentemente, Flávio lançou um livro autobiográfico, Ponto de Inflexão, onde ele comenta detalhadamente todos os momentos em que passou dificuldades e as decisões que o levaram a se tornar um empreendedor bilionário. Inclusive, já fizemos um review sobre o livro em nosso canal, e o link estará na descrição deste vídeo. A história de Flávio mostra como um empreendedor pode vencer a pobreza e fugir de uma realidade desgastante que, inclusive, o consumia cerca de 4 horas diárias dentro de transportes públicos, para atualmente uma fortuna bilionária e um império com diversas empresas em múltiplos países, mostrando que o empreendedorismo é o maior fator de transformação na vida das pessoas. A história de Flávio Augusto é mais uma história que merece ser contada por nosso canal. E, inclusive, foi uma sugestão de nosso inscrito, William Duarte. Se você tem alguma sugestão de história de empreendedor e quer que contemos em nosso canal, deixe a sua sugestão e iremos avaliar carinhosamente o seu pedido. Estamos produzindo também diversos conteúdos sobre empreendedorismo gratuitamente em nosso canal. Dicas, aulas, histórias, podcasts, entre outros conteúdos. Para continuar recebendo o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!